O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, desistiu de levar para votação ali no plenário e deve decidir agora na mesa a perda do mandato do deputado Alexandre Ramagem depois de toda aquela situação envolvendo a Carla Zambelli. Conta aí pra gente, seu Andreanelli. Pois é, Evandro, o Hugo Motta acabou tomando essa decisão por conta justamente de toda aquela polêmica relacionada ao caso Carla Zambelli. Ela teve a perda do mandato parlamentar, então, determinada pelo Supremo Tribunal Federal e naquele âmbito da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que provocou também a prisão dela por 10 anos, pagamento de multa de R$2 milhões. Mesmo assim, Carla Zambelli acabou fugindo para a Itália na tentativa de não cumprir essas penas. Mesmo assim, o plenário da Casa, o plenário da Câmara dos Deputados, com 30 votos ali de diferença, favoráveis a Carla Zambelli, acabou optando por manter o mandato parlamentar dela. Só que dessa forma, Carla Zambelli acabou optando por renunciar ao cargo. Adilson Barroso já tomou posse na última segunda-feira. Ele, que era suplente dela, já foi então empossado para ocupar a vaga do Partido Liberal. Então, para evitar um descumprimento de medida no sentido do Supremo Tribunal Federal determinar uma ação e o Congresso Nacional acabar optando por outra, Hugo Motta vai levar à mesa diretora e não ao plenário da Casa toda aquela decisão envolvendo o deputado federal Alexandre Ramagem. Lembrando que ele já foi condenado também no Supremo Tribunal Federal, só que por outro processo. No caso dele, é por participação no chamado núcleo crucial da trama golpista, assim chamado pela Procuradoria-Geral da República e também pelo Supremo Tribunal Federal, porque nas palavras da PGR e também o entendimento do próprio STF, Alexandre Ramagem teria atuado para permitir, para viabilizar o funcionamento de um gabinete paralelo, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando Ramagem era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. E com as informações e com tudo aquilo que a agência tinha de acesso, monitorar oponentes políticos, jornalistas, enfim, com a finalidade de fazer com que Jair Bolsonaro e o entorno dele tivessem informações privilegiadas, em especial na época das eleições. Por conta disso, então, Alexandre Ramagem foi condenado à prisão, foi condenado também à perda do mandato parlamentar, só que, igualmente como Carla Zambelli, ele acabou deixando aqui o Brasil, dessa vez, no caso dele, pela fronteira com a Guiana, pelo estado de Roraima, depois se dirigiu aos Estados Unidos, onde nesse momento é considerado foragido. Então, a decisão de perda do mandato parlamentar, que já foi determinada pelo STF, fica nas mãos agora da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Há alguns parlamentares ligados ao Partido Liberal dizem que se trata de uma quebra de acordo, porque Hugo Motta havia garantido que a deliberação em relação à perda do mandato parlamentar de Ramagem ficaria nas mãos do plenário, mas agora então vai para a mesa diretora da Câmara para evitar mais um desgaste com o STF. Evandro. Andreanelli, e a PEC da Segurança Pública vai ficar para o ano que vem também? Vai ficar para o ano que vem não só a PEC da Segurança Pública, mas também existe a expectativa de que o PL, o projeto de lei antifacção, também fique para o ano que vem. Determinações e escolhas do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, depois de uma reunião de líderes no dia de ontem, em que ele chegou à conclusão de que não existe consenso para nenhuma das duas matérias, nem para a PEC da Segurança Pública e nem para o projeto de lei antifacção. Então, Hugo Motta vai dar mais tempo para que lideranças parlamentares discutam os termos desses acordos, lembrando que são dois projetos de origem do Executivo Federal, partiram aqui do Palácio do Planalto, também do Ministério da Justiça, e que tiveram as relatorias escolhidas na Câmara dos Deputados por parlamentares que são considerados da oposição ao governo. Isso tudo acabou gerando um desgaste aqui com o Palácio do Planalto também, com o Executivo Federal. Houve diversas mudanças em relação aos textos, principalmente o projeto de lei antifacção. Teve diversas mudanças na Câmara dos Deputados, houve críticas aqui por parte do Palácio do Planalto, mudanças já também quando chegou para a tramitação no Senado e agora retornando à Câmara dos Deputados, existe a expectativa de que apenas no ano que vem, quando houver pelo menos um pouco mais de consenso ou o mínimo de consenso, essa é a expectativa de Hugo Motta, esses projetos possam
possam ser encaminhados, possam então avançar no Congresso Nacional. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Um abraço para você. Vamos falar primeiro sobre essa situação envolvendo Alexandre Ramagem, todo o detalhe agora de que se deixa de levar para o plenário e de se cumprir um provável acordo que teria sido fechado aí com a oposição para uma decisão na mesa diretores. Zé Maria Trindade, é contigo que eu quero começar falando sobre esse tema. Depois do que aconteceu com a Carla Zambelli, o presidente da Câmara, Hugo Motta, usa isso como precedente para não repetir a mesma situação com Alexandre Ramagem. E aí eu quero entender de você, em qual situação o presidente da Câmara toma a melhor decisão, a melhor atitude? No caso de Carla Zambelli ou no caso de Alexandre Ramagem? Ou em ambos os casos ele está tomando uma decisão baseada no que espera do Supremo Tribunal Federal? Olha, no caso Ramagem, ele foi orientado ali, foram nele, dizer, olha, não repita o caso Zambelli com Ramagem, não, isso não dá certo. Desobedecer uma ordem da justiça é desmontar o sistema, não pode, senão o outro, também não vou obedecer a ordem do Supremo. Há um grande equívoco nisso, todo mundo falando em cassação, não é cassação, é supressão, extinção do mandato. A extinção se dá por morte, renúncia ou decisão judicial. Foi o que aconteceu com o Supremo. O Supremo determinou a extinção do mandato e manda para a Câmara dos Deputados, que é praxe, a Constituição diz, ouvida a Câmara nesses casos, mas o Senado em caso de senador. Mas é só ouvida para ver se o processo foi legal, se foi devidamente assinado e o processo deve ser cumprido. A cassação é diferente. A cassação tem que passar pelo Conselho de Ética, Comissão de Constituição e Justiça e plenário da Câmara. Agora, existem sim dúvidas sobre esse rito, porque ele não é totalmente regulamentado. Quando decidiu mandar para a Comissão de Constituição e Justiça o caso Zambelli, eu falei aqui, isso não vai dar certo. A Comissão de Constituição e Justiça foi no sentido de suspender o mandato. Mas aí, quando chegou no plenário, o plenário disse, olha, não vamos suspender o mandato. E aí? O presidente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão, deu prazo. Se ele não cumprisse, era desobediência à justiça. Isso é crime de responsabilidade. Veja como jogar uma instituição numa crise. É claro que a gente questiona a origem de todo esse processo. No caso da Carla Zambelli, nem dos atos do dia 8, nem é um processo político, é uma coisa muito mais grave, invasão do site do CNJ. Mas, enfim, já houve um precedente e não foi bom para o presidente, lá que o Nathan Donadon, que foi condenado e aí a Câmara resistiu e ele acabou sem mandato, foi cassado e enviado para Papuda. Então, assim, a Câmara, se não aceita uma decisão do Supremo, tem que cassar antes para impedir esse vexame de um deputado ser condenado e ter o mandato extinto. Esse é o nome, é o mandato extinto. Quem caça é a Câmara dos Deputados. Cassação de mandato é a Câmara dos Deputados. Então, agora, com Ramagem, não repetir o erro, né? Exatamente, Zé Maria Trindade. Piperno, como é que você avalia agora essa decisão de Hugo Motta? Eu acho que o caso da Carla Zambelli certamente deixou sequelas, né? Então é claro que é óbvio, está muito claro que ele não quer repetir o mesmo erro e esticar a corda do mesmo jeito. Até porque ele sabe também que a autoridade dele é cada vez mais contestada, ele está com o poder enfraquecido. Ele é certamente o presidente da Câmara mais fraco dos últimos tempos e, paradoxalmente, ele foi o eleito com o recorde de votação. Olha que coisa estranha, né? Mas é aquela coisa, né? Para chegar a esse número esplêndido aí de votos, né? Essa coisa, enfim, eloquente, ele teve que fazer acordos com todo mundo e propor coisas conflitantes para um lado e para o outro. Como é que ele paga essa conta agora? Você acha que ele está no nível de Severino Cavalcante, hein, Piperno? Você sabe que eu tenho pensado muito nesses últimos dias, né? Até porque os padrinhos não são tão diferentes assim, embora Hugo Motta tivesse também bastante proximidade com o deputado Eduardo Cunha, né? Que chegou, inclusive, a colocá-lo lá como o presidente da comissão que investigava a Petrobras e tal, né? De qualquer forma,
ele é sim alguém que tem um mandato muito parecido com o do Severino Cavalcante. Só que o Severino Cavalcante, na verdade, ele foi um acidente bancado pelo baixo clero, aproveitando-se de divisões do governo Lula, né? O governo Lula chegou a lançar 2 candidatos, o PT tinha 2 candidatos a presidente da Câmara. Negócio absurdo. Eles não chegaram a um acordo entre eles, foram os 2 e o Severino ganhou. O Hugo Mota foi exatamente o contrário, né? Já foi quase que um candidato próximo do consenso. Mas ele é um candidato, mas ele é um presidente tão fraco quanto. Fala, Gani. Olha só, o Zé... Rapidinho, Gani, 5h24, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espera vocês. Nas outras plataformas seguimos. Diga, Gani. Olha, o Zé toca num ponto que é crucial. Existe uma grande dúvida, e eu estava lendo o artigo 55 da Constituição Federal, que diz respeito à perda de mandato por parte de um parlamentar. O artigo é muito claro, estabelecendo as condições. Condenação criminal após o trânsito em julgado. Mas ele é vago, dizendo, ou melhor, não dizendo, se a Câmara dos Deputados deve ratificar a decisão. Ou seja, se mesmo tendo o trânsito em julgado, deve passar ali por uma votação na Câmara dos Deputados, ou a perda do mandato ela é automática, é pro forma. Então, diante desta dúvida que gerou toda essa confusão, por quê? Porque, embora a Constituição Federal seja muito clara em relação à perda de mandato, estabelecendo as condições, ela não é clara no rito. Como é que se dá a perda do mandato, né? E aí gerou toda a confusão no caso da Carla Zambelli. Provavelmente agora, a fim de evitar este conflito com o Supremo Tribunal Federal, ele restringe a decisão ali para a mesa diretora. Não é inconstitucional, não é ilegal, até porque a Constituição não diz absolutamente nada sobre isso nesse caso. Ô Bruno Musa, eu quero só saber a sua avaliação para a gente arrematar, da maneira que você avalia que as decisões tomadas pelo presidente da Câmara levam em consideração um certo temor daquelas que poderiam vir do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida. E, bom, tudo que todo mundo comentou aí já está interligado. São vários casos que vão acontecendo e que todos eles, de alguma forma, se conectam, né? Vale lembrar também que o plenário aqui, ele já se mostrou algo fora do controle, né? Já houve, por exemplo, decisões anteriores que foram tomadas pela mesa diretora, que é toda comandada por Hugo Mota. Então, talvez isso traria algum tipo de controle maior em cima desse caso. A verdade é que o nome de Hugo Mota vem cada vez sofrendo mais, entre aspas, talvez complicações do ponto de vista de medição de força, respeito que ele passa para o plenário, para o restante da casa, como líder ali que deveria exercer, digamos, mais respeito, como eu sempre falo, mais por admiração do que por autoridade, mas isso talvez seja um pouco de ingenuidade. Então, no meu entender, para ser bastante objetivo, tem muito a ver com isso. Talvez esse plenário, entre aspas, fora de controle e uma mesa diretora que seria mais facilmente controlada por ele.